Boa tarde, meninas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês. Estamos aqui para mais uma sexta-feira, trazendo o Salmo, né? Eu vou ler um pouco do Salmo 77, né? Fazer uma pequena reflexão em cima. E em seguida a Suiane vai trazer para a gente o Salmo 78, certo? Antes de começarmos, né? Quero começar com uma oração, sendo que a oração é o Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltarás. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos lá? O Salmo 77, ele tem por título Como acolher as surpresas de Deus, né? Como a gente receber as surpresas de Deus em nossas vidas, né? Esse salmo, ele foi escrito por Asaf, né? Asaf, ele já escreveu alguns salmos, né? Muito religioso, né? Era um homem de muita fé, né? E muita confiança em Deus. Mas, quando Asaf escreveu esse salmo, ele escreveu num momento de muita angústia, muita tristeza, muito desânimo. Não sabemos, né, ao certo o que realmente ele estava passando. A única coisa que sabemos é que ele estava passando por momentos muito difíceis, ao ponto de se confundir, né, se realmente Deus ainda estava com ele ou não, e se perturbar. Na verdade, quando ele escreveu esse salmo, ele estava perturbado, ele não sabia exatamente o que Deus queria falar para ele não conseguia ouvir o agir de Deus, ele não conseguia ouvir a voz de Deus e nem ver o agir de Deus em sua vida, né, diante de tanta tribulação que ele estava passando, né, ao ponto dele lembrar de Deus, né, dos antepassados, né, de tudo que Deus fez, né, de todas as curas, que Deus, ele é Deus em todos os momentos, né, foi Deus em todos os momentos, mas que nesse momento, né, dessa aflição, ele não estava mais conseguindo ver Deus, né. E quando a gente começar aqui a ler o Salmo, a gente vai entender que ele começa verdadeiramente, né, totalmente perturbado e confuso, mas no final ele acaba reconhecendo, né, que Deus, ele é grandioso e que Deus, ele é tudo e que Deus, ele age sim em nossas vidas. Então vamos ler para a gente entender um pouquinho. No início do Salmo, ele fala assim: com minha voz clamo a Deus, minha voz a Deus eu elevo, e ele me ouve. No dia da minha aflição, procuro o Senhor. Minha mão estendo durante a noite sem desfalecer. Né? Aqui a gente percebe que no momento de aflição, ele clama a Deus e ele já tem a certeza que Deus escuta. Ele eleva a sua mão até a Deus no seu clamor e ele percebe a presença de Deus. Mas logo abaixo ele fala: e minha alma rejeita ser consolada. Né? O que ele quer dizer com isso? Ainda que eu ore, ainda que eu louve, e eu sei que Deus me escuta, a minha alma, ela rejeita ser consolada, né? Por quê?
porque o problema, a dificuldade, a angústia é tão grande que impede ele de ver o agir de Deus em sua vida. Lembro-me de Deus e fico perturbado. Preocupo-me e meu respirar desfalece. Sustenta as pálpebras de meus olhos e fico perturbado e nem consigo falar. E penso nos dias antigos, nos anos passados. No coração recordo os meus cânticos ao longo das noites. Preocupo-me em meu ser. Questiona. Ele se preocupa no seu ser, ele começa a questionar. Nos questionamentos dele, ele fala: será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? E já não me será mais favorável? Será que não me amas mais? Terminou por todo o sempre sua bondade? Acabou-se a promessa feita de geração em geração? Será que Deus se esqueceu de ter piedade ou fechou as estranhas com ira, né? A gente percebe isso aqui, né, até o versículo 10, o quanto ele está perturbado, né? O quanto ele não está já falando coisa com coisa. Uma hora ele acredita, uma hora ele escuta verdadeiramente o louvor de Deus, o Deus agir, e ao mesmo tempo a sua alma rejeita ser consolada, ao mesmo tempo ele ele sente que Deus não está com ele, ao mesmo tempo ele se sente rejeitado, ele começa a se questionar e fazer todas essas perguntas, né? Então eu digo: este é o meu mal. O Altíssimo mudou sua direita. E lembro-me das obras de Jesus. Sim, recordo tuas antigas proezas e medito em toda a tua obra. Em todos os teus feitos eu medito. Né? No versículo 13, quando ele fala assim, recordo de tuas antigas proezas, né? Ele vai lembrando, né, o quanto Deus fez no passado, o quanto Deus agiu na vida do povo do Egito, né? Que Deus derramava pão do céu para alimentar aquele povo, que Deus deu a terra prometida, que Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar, que Deus era o Deus que realizava curas, né? E que hoje ele não estava conseguindo mais ver esse Deus, né? Sendo que aquele Deus é o de ontem, é o de hoje e será para sempre em nossas vidas. Mas quando se está tão perturbado diante de algo bem difícil, que só quem sabe quem carrega a sua cruz é quem está carregando, você acaba verdadeiramente não sentindo tanto esse amor, né? O amor de Jesus para conosco, infelizmente. E aqui ele conclui no 14. Medito em toda a tua obra e em todo o teu efeitos eu medito. Ó Deus, teu caminho é santo. Aqui ele já começa a reconhecer verdadeiramente o quanto Deus é bom. Que Deus haverá tão grande como Deus. Tu és o Deus que realiza prodígios. Tu és o Deus que realiza façanhas, tu és o Deus que realiza milagres. Manifestando teu poder junto ao povo, com teus braços redimistes teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, e as águas te viram e tremeram. As nuvens derramaram suas águas, as nuvens espessas trovejaram. E tuas flechas caíram de um lado a outro. O estrondo do teu trovão rodeava, teus relâmpagos iluminavam o mundo, a terra. Abalou-se e estremeceu, né? Diante de Jesus, até o mar treme. Imagine nós, seres humanos. Teu caminho era o mar. E aqui ele continua dizendo, tuas estradas passaram entre grandes águas, né? Aqui ele está falando do Mar Vermelho.
e tuas pegadas ninguém pôde conhecer, né? Porque quando Deus abriu o Mar Vermelho, as primeiras pegadas que foram na frente foi a de Jesus, né? Para depois aquele povo passar atrás. Como pastor, conduziste o teu povo pela mão de Moisés e de Arão, né? Você percebe-se que nesse salmo é como se fosse um pouco contraditório, né? Mas assim, não é nem que seja contraditório. Na verdade, o que Asaf estava vivendo é verdadeiramente tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Se você ainda não passou por esse momento, né, de incerteza, de insegurança, né? Infelizmente ainda iremos passar, né? Porque a palavra de Deus nos diz que enquanto nós vivermos nesse mundo, teremos aflições, né? E passaremos por angústias. Então, se nós estamos passando, se nós, se Asaf, né, nesse tempo passou por tudo isso, acreditando também, né, em Deus, ele também tinha fé, era um homem de fé, era um homem de muita oração, né? Isso vem ensinar o que pra gente? Isso vem ensinar pra gente que nós também nos encontramos dessa forma. Quantas vezes a gente pergunta verdadeiramente, Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor está aqui? Porque eu não estou conseguindo te ver. Aquele problema, Senhor, aquela tribulação que eu venho te pedindo há tanto tempo, Senhor, e ela ainda não chegou na minha vida. E quantas vezes a gente questiona por quê, Senhor? Sendo que Deus, Ele está agindo na sua vida, na minha vida, toda hora. Assim como aquele Deus do passado, Ele está agindo hoje. Só que quantas vezes eu não vejo porque eu estou bitolada num problema só. E esquecendo todos os milagres e maravilhas, né, e surpresas que Deus realizou nas nossas vidas, né? Então, quando eu esqueço de todos os prodígios que Deus já fez na minha vida e eu fico bitolada naquilo que ainda não chegou, infelizmente, eu vou entrar na aflição, eu vou entrar na angústia. Porque o que o Senhor quer nos dizer hoje é que se aquele problema que você vive pedindo a Deus todos os dias e se ele ainda não chegou, Deus quer falar para você bem claro: não te preocupas, porque o teu problema não foi resolvido ainda, porque através desse problema você ainda vai ser convertida para mim como eu preciso que você, como eu quero que você seja. E se esse problema ele continua persistindo, é porque alguém da tua família precisa se salvar, né? Alguém da tua família precisa verdadeiramente se voltar para Deus. E se esse problema for tirado o quanto antes, essa tua família vai perder o principal, que é a vida eterna. E Deus quer nos dizer hoje que ainda que Ele queira realizar milagres e prodígios neste mundo, que a gente acredite e fique ciente que aqui é passageiro. Tudo aqui vai passar. A gente não vai viver aqui por muito tempo. Tudo a gente vai devolver para Deus. Mas nós devemos entender verdadeiramente no fundo do nosso coração que o que a gente tem é que tentar agradar e ser fiel é a nossa vida eterna. Se aquele problema que eu estou pedindo não chegou, que eu tenho que perseverar. Se for da vontade de Deus, vai chegar. Mas o mais importante não é aquela graça que eu estou pedindo. O mais importante não é aquela tribulação que está difícil. Não é aquela cruz que eu estou carregando. O mais importante é eu estar me purificando. Eu estar me preparando para o céu. Eu estar me preparando para a vida eterna. Eu estar me preparando para reencontrar, né? Reencontrar o meu Senhor, reencontrar o meu Jesus. O mais importante é isso, né? E assim, esse salmo, ele veio assim de paraquedas pro meu coração, né? Porque quantas vezes a gente comenta umas com as outras que o salmo, ele realmente ele é escrito a dedo e que na hora Deus age, né? Quando o salmo vai ser escrito e distribuído para cada um, e é verdade, né? Assim, hoje eu me encontro exatamente do jeito que Asaf está. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele veio mostrar para mim, mais uma vez, através desse salmo, que ele age sim na minha vida, né? E Deus me disse mais uma vez que se ele fizer na minha vida, ele é Deus,
e que se ele não fizer, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Porque o nosso Deus, ele é tudo, né? Infelizmente, nós continuamos dormindo e acordando do jeito desse salmo, né? Quando o Asaf começa no início do salmo, né? Que ele fala, com minha voz clamo a Deus e minha voz a Deus eu elevo e ele me ouve, né? Quantos de nós acordamos hoje, o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é meu rei, o Senhor é maravilhoso, eu não sou nada sem o Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, e você está no top da sua oração, tá? O dia assim maravilhoso, você está sentindo Deus assim profundamente, né? Que é assim o melhor dia da nossa vida, quando a gente acorda assim, né? Mas quando chega o outro dia, eu já tenho uma outra preta, né? Triste, desanimada, não tô mais acreditando naquilo que Deus falou para mim ontem. Tô exatamente aqui, né, com a alma rejeitada, sem conseguir ser mais consolada, né? Quantos de nós, gente, não acordamos desse jeito? Um dia eu louvo e outro dia eu não acredito, eu desacredito, né? Isso não quer dizer que nós não somos pessoas de fé e que nós não acreditamos em Deus. Não é isso. O que Deus quer falar pra gente é que nós somos seres humanos e que nós iremos verdadeiramente cair. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que quem está de pé, que se cuide para não cair. Por quê? Porque quantas vezes nós estamos de pé e a gente cai? A gente é ser humano. Os nossos problemas fazem a gente cair. As nossas angústias e medos e dificuldade faz com que a gente pense que Deus não está do nosso lado. Mas Deus vem falar muito forte no meu coração que Ele está comigo. Ainda que aquele problema difícil, que verdadeiramente eu também ainda não tive a resposta, Deus vem dizer hoje para mim, para que eu não fique atribulada, porque Ele está agindo da mesma forma que Ele agiu no passado. Da mesma forma que ele curou o cego, que ele fez o aleijado andar, que ele alimentou aquele povo no deserto por 40 anos. Dessa mesma forma que ele abriu esse mar vermelho, ele também está agindo na minha vida. Só que quantas vezes eu vou fazendo muralhas, muralhas. O que é essas muralhas? Quando eu tô com um problema, tô com uma dificuldade, eu não escuto ninguém. Eu não consigo escutar a minha oração, eu não consigo escutar a oração da minha amiga, do meu vizinho, de ninguém. E essa muralha, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo. Quando ela chega bem aqui, eu não consigo mais ver Deus agir na minha vida. Não porque Deus me abandonou, porque Deus não abandona ninguém. Deus, ele está conosco todos os dias. Nós é que se afastamos de Deus por conta dos nossos problemas, infelizmente, né? Então, assim, hoje o que eu queria passar para vocês era verdadeiramente, né, o quanto Deus tem surpresas e surpresas para vocês, né? Surpresas maravilhosas. Deus quer derramar graças na vida de cada uma de vocês. Deus ama vocês com todos os seus defeitos. Deus ama. E o que Deus quer deixar para a gente hoje é que não se atribule diante dessa dificuldade que você está vivendo, porque Deus sabe de todas as coisas e que muitas vezes a nossa atribulação é precisa para o nosso crescimento, o nosso sofrimento é preciso para que a gente chegue ao céu, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê a graça que a gente possa verdadeiramente ouvir Ele, mesmo que a gente esteja nesse momento, né, que Asaf se encontra, né, que nós todos estamos vivendo, né, na verdade, muitas pessoas dizem que não, mas quantas pessoas, né, depois desse período que nós estamos vivendo, que a gente nunca viveu antes, estamos passando por esse momento, né, de muita dor, de muita angústia, mas que Deus está do nosso lado, né? Deus vai continuar do nosso lado. Então a certeza é essa, que Deus está do nosso lado, que o Espírito Santo está conosco até os confins da vida. Amém. Fiquem todas com Jesus.